Olá, irmãos. Estão todos bem? Que isso? Vamos ficar animados, vamos ficar felizes. Afinal de contas, Deus está conosco. Mas a carinha aí foi só para chamar a atenção. Nós também ficamos muito desanimados, não é verdade? Tanto tempo assim, longe uns dos outros, tanto tempo sem poder fazer aquelas festas da igreja, não é? Aqueles almoços, piqueniques, acampamento. Nossa, que saudades de tudo isso, não é verdade? Mas por enquanto nós temos que ficar longe. Por enquanto tem que ser assim. Nós já vimos em vídeos desta semana que podemos aproveitar bem, né, o nosso distanciamento, embora seja chato, mas nós temos que aproveitar o nosso recolhimento forçado por causa deste problema na saúde pública, mas nós temos uma motivação ali. Né? E às vezes, queridos, nós pensamos que desânimo é falta de espiritualidade. Isso é o pior. O que mais machuca é quando nós achamos ou quando ouvimos pregações que falam que o nosso desânimo é pecado, que o nosso desânimo é fruto de pecado, que o nosso desânimo é maldição, que o nosso desânimo é isto, é aquilo e tudo porque estamos longe de Deus. De uma certa forma, sim, mas de outra certa forma, não. Porque todos os personagens, ou todas as personagens importantes da Bíblia, pessoas que Deus chamou a dedo, que Deus chamou diretamente para serem instrumentos dele, essas pessoas passaram por desânimo. Eu vou ver aqui rapidamente com os irmãos 7 pessoas que passaram por desânimo, para mostrar para nós que não é porque somos filhos de Deus, não é porque Deus nos chamou para aquele o outro ministério, ele nos isentou de ter momentos de desânimo. Até mesmo Deus nos dá esse momento de desânimo para daí pegar no nosso ombro, né, dar aquele chacoalhão e falar assim, ó, fiquem animados, eu tô aqui. É sobre isso que eu quero falar hoje. Então vamos recorrer a 7 instrumentos de Deus escolhidos para guiar o povo de Israel. O primeiro deles é Moisés. Moisés, lá no livro de Números, capítulo 11, versículo 15, Moisés diz assim: Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Ele estava se sentindo totalmente incapaz de fazer o trabalho que Deus lhe deu. Às vezes temos isso, e todos nós temos isso. Então, Moisés, né, um tipo de Jesus, né, ele também teve. Outro personagem importante foi o substituto de Moisés, Josué. Lá em Josué, capítulo 7, versículo 7, nós encontramos assim: Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentássemos como ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, por que o Senhor quis que a gente passasse o Jordão e agora essa dificuldade? Não seria bom se nós ficássemos lá atrás do Jordão, sem ter que atravessar o Rio Jordão? Josué, Josué, um dos 2 únicos que saiu do deserto, do Egito e passou toda a caminhada no deserto e agora é o líder espiritual. Abençoado por Deus, mas ele teve um momento de desânimo. Um outro que teve um momento de desânimo também, pasmem, profeta Elias. Profeta Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. Diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais.
Elias, depois de vencer os 450 profetas de Baal, teve como resposta desse ato divino maravilhoso. Imaginem, 450 ímpios mortos por um homem só. E aí Deus lhe dá força, os ímpios ficaram parados esperando a morte. E Deus honrou Elias, fazendo o fogo vir do céu e devorando todo o sacrifício. Mesmo assim, ele caiu em tristeza e pediu a morte. Grande homem de Deus, e foi elevado pela carruagem de fogo. Jó. Esse é mais fácil, pastor, porque Jó, ele sofreu tanto, né? Mas Jó só sofreu, Deus só permitiu que Jó sofresse, porque Deus estaria amparando Jó. Mas lá no capítulo 10 do próprio livro de Jó, versículo 1, diz assim: a minha alma tem tédio, a minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com amargura da minha alma. O pai da paciência, eu acho que um homem que tinha muita fé, sabia aguardar também, teve esse momento triste na sua vida. Davi. Vamos ver Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salmo 31, versículo 10. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos me consomem. Davi, inspirado por Deus para tantos salmos, não é? Que tristeza. Coré, um dos filhos de Coré, escreve o Salmo 42:6 e diz assim: sinto abatida dentro em mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e nos montes de Hermon, no outeiro de Mizar. Estou isolado aqui no cativeiro. Fui levado para o meu cativeiro. Temos também Jeremias. Alguns falam Jeremias, o rei das lamentações, mas como sofreu esse homem escolhido por Deus. Jeremias 15:10 diz assim: ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas por toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoou. Cada um deles eu ouço maldição. Eu nunca fiz nada de errado. Os discípulos caminhando para Emaús, totalmente decepcionados. Lucas 24:10. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Decepções espirituais. Por imaginação de algo que Cristo não disse. Cristo disse que morreria e ressuscitaria. Mas às vezes, como discípulos de Cristo, nós imaginamos só benefícios, só bênção, mar vermelho abrindo, coluna de nuvens, coluna de fogo, maná. Nem sempre é assim. Mas aí Deus vem ser a única fonte. Ele é a fonte de todo bem, ele é a fonte do nosso ânimo. Por isso, vejam só, Provérbios 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Temos que ter o coração alegre, temos que ter o rosto formoso, brilhante. Por mais que o nosso coração esteja apertado, nós sabemos que a nossa esperança está naquele que não falha, naquele que não erra, naquele que não tarda, aquele que age no momento certo. Ainda Salomão, em Provérbios 17:22, escreve assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O Salmo 42, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim.
E agora então Salomão fala que o nosso coração, as nossas emoções devem ser alimentadas de tal maneira que deixem de ser enganosas, que deixe de ser corrupto o nosso coração, como Jeremias falou, mas quando o nosso coração surgem sentimentos de contra a tristeza, lembrando das coisas maravilhosas de Deus, o nosso coração fica alegre e o nosso rosto resplandece. E juntando esses dois versículos, capítulo 15, versículo 13, com o 17 e 22, o nosso coração fica alegre. Isso é um excelente remédio. Excelente remédio. João 16:33, Jesus falando com seus discípulos, preparando-os para a tristeza, sim. Nós temos que estar preparados para a tristeza. Ele diz assim: essas coisas os tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Tenham paz em mim. Eu sei que no mundo vocês vão passar por aflições. E vamos passar. Acaba essa pandemia, só Deus sabe se vem outra, ou se vem consequências dessa, ou outra coisa vem, estamos no meio da tribulação. Mas aí Jesus completa João 16:33 dizendo assim: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por nós. Então, quando nós, escolhidos de Deus, nós amados por Deus, nos vemos abatidos, desanimados, temos que buscar na nossa memória, dentro da palavra do Senhor, todas as promessas do Senhor para a nossa vida. A promessa de estar conosco, a promessa de que se morrermos aqui, vamos para o céu, a promessa de ser o nosso escudo, a nossa defesa, ser o sol do nosso caminho. Paulo também, ele anuncia às pessoas que estavam perto dele da seguinte forma, em Atos 27 e 25, diz assim: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo por que me foi dito. Tudo que Deus disse a respeito de mim vai acontecer. Por mais que eu tenha que passar por aflições, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele venceu o mundo por mim. Então, queridos, Covid-19 e o nosso ânimo restaurado. Quando vier aquele desânimo triste e às vezes até mesmo pecaminoso, Deus me abandonou. Vamos lembrar, fazer a nossa memória lembrar que a nossa alegria está em Deus. A nossa alegria não depende de milagres extraordinários. A nossa alegria tem como fonte a cruz ensanguentada e vazia, a sepultura vazia, o Cristo ressurreto. Ó Pai bendito, é possível, e isso tem acontecido e muito nos últimos tempos, o desânimo na vida de cada um de nós e até mesmo interrogações: onde está o meu Deus? Mas também queremos, ó Pai bendito, pedir humildemente que o Senhor nos faça lembrar da Tua palavra quando o desânimo chegar diante de nós com as suas agulhas pontiagudas, com as suas espadas hiperafiadas e querendo rasgar o nosso coração com suas mãos demoníacas. Mas, ó Deus, possamos lembrar que o Senhor é conosco, como disse Isaías 41:10. Por isso não devemos nos assombrar. O Senhor nos toma pela mão, Isaías 41:13. O Senhor reforça a nossa vida, o Senhor alegra o nosso coração, o Senhor faz com que a nossa memória seja muito ativada para se lembrar de todos os textos em que o Senhor diz que está conosco, nos dando ânimo. E assim, ó Deus, além de termos ânimo para nós mesmos, possamos compartilhar esse ânimo com o nosso próximo. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Não, feliz. Deus está conosco. Deus é por nós.